Eu sou a doutora Adriana de Góes, médica ginecologista especialista em reprodução humana. Vou falar um pouco sobre abortos de repetição. O aborto em si é a perda gestacional até 20 semanas de gravidez. Geralmente, os abortos são considerados precoces quando eles acontecem nos primeiros 2 meses. Cerca de 15% das mulheres jovens, inclusive até 35 anos, elas podem ter uma perda gestacional e isso ser considerado normal. Mas a partir da segunda perda, que acontece em 3 a 5% das mulheres, isso já começa a ser preocupante. A gente chama de aborto de repetição quando essa perda gestacional se repete com o mesmo parceiro e de forma consecutiva. Então, ter mais de um aborto requer preocupação. E por que ocorre a perda gestacional? As perdas mais precoces estão relacionadas com alguma questão de implantação embrionária, como, por exemplo, a trombofilia, que são doenças que causam alterações sanguíneas que promovem o aumento da vascularização. Quando o embrião se implanta do útero, ele não simplesmente encosta, ele cava o útero e é envolto por vasos sanguíneos. Se por acaso esses vasos sanguíneos formados têm algum processo de obstrução, essa vascularização não é adequada para essa gravidez progredir. Por isso, pode levar à perda gestacional. Então, começa o processo de implantação, mas ele não se conclui de forma adequada. Outra causa extremamente importante é a causa genética. Mesmo um casal saudável, um homem saudável e uma mulher saudável que tem um cariótipo normal, então a investigação genética normal, quando junta o óvulo e o espermatozoide, nesse primeiro processo de divisão celular, pode ter um erro. E esse erro pode ser o responsável por uma alteração genética no embrião. E a natureza é sábia. Toda alteração genética que é muito grave, que é incompatível com a vida, esse embrião é eliminado logo nos primeiros meses de vida, geralmente até 8 semanas de gravidez. Por outro lado, há algumas causas infecciosas e também do sistema imunológico que podem interferir nesse processo de implantação. Tudo isso pode ser investigado a partir de um segundo episódio de aborto. Pode investigar a partir do primeiro? Sim, especialmente em mulheres acima de 35 anos e muito mais acima de 40 anos. Quanto mais velha a mulher, então maior a idade da mulher, maior a chance desse óvulo ter uma alteração genética. Ao contrário dos espermatozoides que se renovam constantemente, começam a ser formados ali na adolescência, na puberdade do homem, e eles são constantemente renovados durante toda a vida. Há uma perda da qualidade espermática a partir dos 45 anos que se acentua aos 50. Já os óvulos, eles são formados na vida intrauterina e continuam do mesmo jeito ao longo da vida da mulher. Ao longo do período reprodutivo da mulher, especialmente depois do primeiro episódio de menstruação, há uma perda significativa de óvulos mês a mês e, infelizmente, não há renovação. Uma das principais causas para alteração genética em aborto é a idade do óvulo. Por isso é interessante a mulher programar sua gravidez antes dos 35 e sempre fugindo aí dos 40, porque a incidência de alteração genética é maior e progressivamente vai aumentando também a taxa de aborto. Além da alteração imunológica, genética, de vascularização, tem várias doenças infecciosas que podem acometer o embrião ou feto nesse início de vida e inclusive levar ao aborto. Todas as alterações que são muito graves, então que acometem o feto de uma forma muito ampla, acabam levando ao óbito fetal. Então o bebezinho acaba perdendo aí os seus batimentos cardíacos ao longo da gravidez. E se isso acontece até o 5º mês, é aborto.
processo absolutamente importante para ser investigado é alguma malformação no útero, presença de miomas, de pólipos ou também incompetência do colo. Quando esse colo uterino ele é frágil, então à medida que a gestação evolui, ele não permanece fechado, ele se abre apesar do pequeno volume fetal. E isso também é um sinal de perda gestacional e pode levar, infelizmente, a abortos de repetição. O importante é que todos esses episódios podem ser tratados e a gestação saudável pode acontecer. Apesar do luto, de várias perdas consecutivas, o importante é não desistir. Existe tratamento e é possível ter um bebê saudável após perdas gestacionais recorrentes.